Bom, então, gente, a gente vai continuar aqui, na realidade, possivelmente finalizar esse módulo de reaproveitamento da biomassa. E na aula passada a gente discutiu um pouco sobre o panorama da biomassa no contexto das energias renováveis e as energias renováveis em relação a outras formas de energia primária, possíveis substratos aí para serem utilizados como fontes de biomassa, e também discutimos alguns aspectos mais ligados às formas de utilização dessa biomassa de uma forma mais geral. E nessa aula de hoje, eu espero poder dar um pouco mais de informações sobre outras formas de transformação da biomassa. Então, quando a gente fala de transformação da biomassa, a gente mencionou que os produtos finais dessa transformação são calor, eletricidade, e a depender da rota que a gente dê, por exemplo, quando utilizamos oleaginosas para a produção de biodiesel, por exemplo, a gente está também com o reaproveitamento dessa biomassa para a geração de combustíveis. Tá? A gente vai ver que em vários processos anteriores a essa fase, né, a gente pode gerar também combustíveis. Não só, por exemplo, a partir de oleaginosas, tá? Como semente de girassol, como mamona, né? Como eu falei, a soja, entre outras formas de biomassa, né? Para essa finalidade. A gente também pode gerar combustíveis a partir da digestão anaeróbia, né? Como vimos. Combustíveis gasosos, como o biogás, né? Notadamente o metano, ou a transformação deste biogás em biometano, ou muitas vezes a partir de um processo também microbiano, mas contemplando processos de fermentação, a gente pode produzir também combustíveis líquidos como o etanol, tá? Beleza. Então, dentro da categoria das transformações ou das conversões termoquímicas, eu gostaria de citar algumas delas, né? A primeira delas é o que a gente chama de combustão. Nessa combustão, existe a presença abundante de oxigênio. Então, a fonte de biomassa vai ser o combustível, o oxigênio ali vai ser o comburente, e devido a essa transformação, vai se gerar muito calor, né, na forma de vapor, por exemplo, e esse vapor ele pode ser utilizado, por exemplo, para o aquecimento de uma determinada caldeira, ou muitas vezes, como vamos ver, esse vapor pode ser transformado e utilizado muitas vezes para a geração de energia elétrica. A gente tem a possibilidade também de aplicação de um processo de gaseificação ou produção de gás de síntese, também chamado de syngas, tá? Nessa gaseificação, a quantidade de comburente, né, a quantidade de oxigênio, ela é limitada. Então, aqui tem na combustão tem abundância de oxigênio, na gaseificação existe uma limitação, a depender do tipo de processo de gaseificação aplicado, do tipo de biomassa, enfim, vários fatores que interferem nisso. A gente tem a produção desse gás de síntese, que é uma mistura gasosa, que a composição vai depender muito do processo de gaseificação aplicado, assim como também da fonte de biomassa. Dentro desses produtos da gaseificação, a gente tem a formação de hidrogênio, a formação de metano, a formação de monóxido de carbono, formação de
nitrogênio, né? E outros gases que a gente vai ver mais para frente. E a partir da geração desse syngas, né, desse gás de síntese, existem várias rotas de aproveitamento desse gás de síntese formado. Se vai se aplicar uma rota para a produção ou purificação, né, do gás de síntese para geração de hidrogênio, ali mais puro, o qual pode ser comprimido, enfim, várias coisas que a gente vai discutir e que discutimos na aula passada, no tocante ao hidrogênio verde, tá? A gente tem a possibilidade de aplicação de um processo para a purificação, como o Fischer-Tropsch, para a produção, vamos imaginar, de cera, de outros produtos, a produção de atuação nesse gás de síntese para a formação de metanol, tá? E a possibilidade também de simples queima, né, desse gás de síntese para a geração de eletricidade. Bom, então, gente, isso é a questão da gaseificação, tá? E a gente tem um outro processo que é bastante empregado, que é o processo de pirólise. O processo de pirólise aí já é uma combustão, digamos assim, né? Vamos imaginar uma forma de combustão, mas que se trabalha com ausência, com a atmosfera de ausência de oxigênio. E cada uma dessas transformações termoquímicas, né, você tem determinados produtos que podem ser formados. Por exemplo, a pirólise, existe a formação de um gás, né, como esse mesmo gás de síntese aqui, o qual também contém ali traços de, ou é constituído de hidrogênio, monóxido de carbono. No caso da pirólise, há a formação, né, de metano e também nesses processos, de uma forma geral, a formação de uma mistura gasosa de hidrocarbonetos, de combustíveis, compostos aromáticos, enfim, que se chama de TARS. Né? Esse TARS é exatamente essa mistura de hidrocarbonetos. Além do gás, existe a formação de um óleo, né, aqui, e existe a formação de biocarvão. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala na produção de biocarvão, a gente pode, de repente, estar tratando de um biocarvão obtido, né, a partir de um processo de pirólise, ou muitas vezes, às vezes, a depender do tipo de processo aplicado, das condições, a depender de outro processo de conversão termoquímica aplicado. Falei, a depender do tipo de produto formado a partir dessa conversão termoquímica, bioquímica, etc., a gente pode aplicar uma determinada rota de reaproveitamento, ou na forma de calor, ou na forma de produção de eletricidade, ou na forma de utilização como combustíveis, tá? Beleza. Então, aqui algumas informações sobre o processo, os diferentes processos termoquímicos, bioquímicos que discutimos, a técnica da conversão por combustão, a temperatura aplicada é normalmente de 800 a 1.400 graus Celsius, a pressão é a pressão atmosférica e como principal produto que é gerado, né, após essa combustão, a gente tem a geração de calor, tá? A pirólise, que já é a produção, né, ou a conversão dessa biomassa na ausência de oxigênio, a gente tem a temperatura que varia de 400 a 800 graus Celsius. A atmosfera aqui é de ausência de oxigênio, né? A pressão é atmosférica, tá? E como produto principal a gente tem formação de líquidos, né, e gases combustíveis, tá? E aqui também tem a formação do carvão, que não está aqui. Processo de gaseificação, essa aqui são as temperaturas, 650 a 1.100.
graus Celsius. A pressão aqui, a depender do tipo de processo, a pressão atmosférica ou uma elevada pressão. Porque todos esses processos aqui, gente, a gente tem aí diferentes tipos de reatores, tá? Reatores mais convencionais, como num forno, né, que trabalha com pressão atmosférica, por exemplo, né? Ou quando a gente usa, por exemplo, uma caldeira, né, por exemplo, que já se trabalha com uma pressão extremamente elevada. Então a gente tem, no final das contas, eu estou falando às vezes o mais comum, mas em todos esses processos, a depender do tipo de reator aplicado, a gente tem a possibilidade de se trabalhar ou com pressão atmosférica ou com elevada pressão. No caso da gaseificação, como eu falei, a formação de monóxido de carbono, hidrogênio e metano, mais uma vez mais, esses aqui são os principais, a gente tem outros produtos formados. O upgrade hidrotérmico, chamado HTU, de 250 a 600, né, o tipo de pressão é muito alta aqui, formação de líquidos e gases. A fermentação aeróbica, como vimos, né, a temperatura é uma temperatura que normalmente é entre mesofílica e termofílica, então está muito abaixo de 100 para exatamente mostrar que essas duas fermentações aqui, elas são bastante distantes em termos de temperatura do que essas outras apresentadas, tá? Pressão aqui é a pressão atmosférica e como principal produto a gente tem aqui o etanol e a fermentação anaeróbia, né, ou digestão anaeróbia. A temperatura é menor do que 100. Por quê? Porque em muitos processos de digestão anaeróbia, a gente pode utilizar temperaturas mais elevadas, né? A própria digestão de lodo, de resíduos sólidos urbanos, como a gente vai ter nos seminários, a gente pode aplicar uma pressão atmosférica e uma temperatura um pouco mais elevada quando comparado ao processo de fermentação aeróbia, tá? Beleza, então vamos ter um pouco mais de informações sobre cada um dessas rotas termoquímicas e bioquímicas de transformação. Então, a combustão, como falamos, é a transformação dessa biomassa em elevadas temperaturas, a pressão atmosférica ou a elevadas temperaturas, a depender do tipo de combustão aplicado. A gente tem a presença abundante de oxigênio, tá? E a gente produz aqui vapor a alta pressão. Esse vapor, ele é usado em caldeiras, né? Ou esse vapor, ele é condensado, né? Resfriado aqui e se aplica em uma turbina que vai girar e esse giro, essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, tá? A qual pode ser eh, jogada na rede de distribuição ou muitas vezes ser utilizada no próprio consumo ali da indústria. A cocombustão é quando a gente tem a substituição ou a mistura de determinados combustíveis. Então, por exemplo, se eu uso carvão numa termoelétrica, eu posso substituir parte desse carvão por uma fonte de biomassa. Então, é uma combustão na qual existe mais a participação de mais de um combustível, tá? Então, a gente tem a pirólise, como eu falei, que é exatamente a aplicação de elevadas temperaturas sem a presença de oxigênio para acelerar a decomposição da biomassa, tá? Então, ela produz uma mistura de gases, normalmente, como eu falei, hidrogênio, metano e monóxido de carbono são os principais. A produção de combustíveis líquidos aqui, como óleos vegetais, e a produção de biocarvão, né, que são os subprodutos sólidos ali da pirólise. Tá? Então, isso aqui é como se a gente aplicasse a pirólise numa fonte de biomassa, e aí se produz aqui como combustíveis gasosos, esses aqui principalmente, hidrogênio, CO e metano, e o biocarvão aqui, além de, né, possibilidade de produção de combustíveis líquidos. A, a, a distribuição entre essas três formas aqui
vai depender muito da fonte de biomassa e do tipo de pirólise aplicada. Então, por exemplo, se a gente fala de pirólise, né, a gente tem o que a gente chama de pirólise convencional, a rápida e a flash. E aqui a gente tem as diferentes temperaturas aplicadas. Por exemplo, na convencional, a temperatura é de 300 a 700 graus, a rápida de 600 a 1000 e a flash de 800 a 1000. Aqueles valores que eu apresentei de temperatura são valores mais médios, né? Mas aqui a gente já está tendo um olhar um pouco mais aprofundado sobre a pirólise. A taxa de aquecimento em graus Celsius aqui por segundo, a gente observa de 0,1 a 1 graus Celsius por segundo aqui na convencional, de 10 a 200 na rápida e acima de 1000 na flash. Tempo de residência do sólido também varia, né? Maiores tempos de residência na convencional, que vai diminuindo, né, para tempos de residência menores do que meio segundo, no caso da flash, assim como o tamanho de partícula que é aplicada, né, nesses reatores pirolíticos. Partículas de 5 a 50 milímetros na pirólise convencional, abaixo de 1 na rápida e abaixo de meio milímetro na flash, tá? Então, com isso, a gente consegue ter um olhar um pouco mais aprofundado sobre esses sistemas de pirólise. Nessa pirólise, a gente pode também realizar o aproveitamento do biocarvão, né? Então, como esse aqui que vocês estão vendo do lado direito, certo? Inclusive, esse biocarvão ele pode ser utilizado, né? A gente pode produzir briquetes com pirólise e esses briquetes podem ser utilizados, por exemplo, em fornos a lenha e tal, substituindo o carvão tradicional comercializado, tá? Então, a pirólise, como eu falei, né, a gente tem a utilização de uma fonte de biomassa como combustível, a produção de hidrogênio, metano e excitares, né, que eu falei, que são essas misturas de hidrocarbonetos e combustíveis, que estão também na forma gasosa, e a formação do biocarvão. Ok. Professor, esse biocarvão é o biochar? Biochar, eu não sei se a Isso, pronúncia é essa, mas isso, isso, também chamado de biochar, tá? Tá bom? Então, certo, ele obrigada. também é conhecido como biochar, né? Que vem do inglês. O aportuguesado, né? Do biochar é o biochar, mas ao pé da letra é biocarvão, tá? Então, gente, a pirólise, né? A gente tem diferentes formas de reatores, como eu falei. Isso aqui é um tipo de reator pirolítico horizontal, mas nós temos também reatores pirolíticos verticais, que a gente observa aqui nessa foto da esquerda, é um esqueminha desse reator pirolítico horizontal. Então, a gente tem uma espécie de fosso, onde a biomassa ela é acumulada, tem uma espécie de esteira, que conduz a biomassa para o reator pirolítico. Existe um pré-aquecimento da biomassa para a eliminação de traços ali de umidade, etc, etc. Há um parafuso sem fim aqui, que vai transportar essa biomassa para dentro aqui do reator pirolítico. Como eu falei, nessa fase mais, digamos assim, inicial do reator, é uma fase mais de eliminação da umidade, né, ou de minimização da umidade. Depois, de fato, a câmara de pirólise, onde esses bioprodutos vão ser formados, tá? Os gases ali formados, eles são lavados e após essa lavagem, existe a possibilidade aqui de
produção de vapor, existe também a possibilidade de geração de energia, tá? E para as cinzas que vão ser formadas, né, após essa pirólise, existe um extrator de cinzas, tá? E o reaproveitamento dessas cinzas ali formadas, tá? E, uma vez mais, a depender do tipo de reator, a gente tem outros subprodutos ali formados, tá bom? E aqui a gente vai ver mais ou menos esse esqueminha, né? O reator pirolítico, sistemas aqui de lavagem dos gases e os extratores aqui do carvão ou das cinzas formadas, tá? E o outro processo termoquímico, gente, que eu vou falar é da gaseificação, tá? Então, a gaseificação, por denominação, né, é a conversão de materiais carbonosos à base de biomassa ou combustível fóssil em gases como nitrogênio, monóxido de carbono, hidrogênio e CO2. Então, a temperatura normalmente ela é superior a 700 graus Celsius e existe um controle da quantidade de oxigênio, tá? Não é ausência de oxigênio como a pirólise, mas também não é abundância de oxigênio como é no caso da combustão, tá? Beleza. E assim como do oxigênio, né, tem que haver o controle do vapor presente na reação. Beleza, então a mistura de gás resultante é chamada de gás de síntese ou syngas, ou gás de produção, e é um combustível devido à inflamabilidade do hidrogênio e do monóxido de carbono, tá? Esse carro que eu coloco aqui do lado direito é um carro que é da década de 60, 1960, por aí, que funcionava à base da produção de um gás de síntese aqui, ó. Uma espécie de reservatório aqui na parte traseira, onde fontes de biomassa eram colocadas, aqui lenha, outras possibilidades, né? Havia a formação desses combustíveis, os quais alimentavam aqui o motor desses veículos, tá? Então, é uma curiosidade aí que eu trouxe para vocês. Então, a gaseificação, né, como eu falei, existe a inserção da biomassa, o controle da quantidade de ar que contém oxigênio, assim como do vapor, tá? E aí a gente tem como produto dessa transformação a formação de gases permanentes aqui, especialmente hidrogênio, monóxido de carbono, né, como a gente falou. Também a produção de metano, tá? Esses são os principais. Uma vez mais, a depender do tipo de substrato e de condições aplicadas, a gente tem variações da quantidade de nitrogênio, de CO2, etc. Isso aqui é apenas um exemplo, tá, gente? Da produção de gás de síntese, cuja concentração de hidrogênio representa mais da metade da composição, mas em várias situações, essa fatia, por exemplo, de nitrogênio representa, né, uma fatia muito maior do que essa que eu estou mostrando do lado direito, tá? E aqui a formação de TARS, né, que eu já dei a devida definição dela, tá? E aqui a formação também de carvão, né, ou das cinzas após essa produção do gás de síntese, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente observa a produção de hidrogênio, 53%, 25% de produção de dióxido de carbono, 12% de monóxido de carbono, 6% de produção de metano, outros hidrocarbonetos menores aqui, né? C2 e C3 e 2% de produção de nitrogênio. E aqui são as possibilidades de reaproveitamento desse gás de síntese.
aqui são as condições que a gente já discutiu de produção do gás de síntese. Os produtos principais aqui, né, do gás de síntese, nesse caso aqui, monóxido de carbono e hidrogênio. E a depender do tipo de processo que eu aplico, se eu vou reformar o gás de síntese para a produção né, ou a concentração de hidrogênio, esse hidrogênio pode ser transformado, né, digamos assim, em nitrogênio amoniacal para transporte ou comercialização. Esse hidrogênio ele pode ser comprimido, pode ser liquefeito, né, para transporte, tá? E eu posso aplicar um processo de Fischer-Tropsch para a produção de combustíveis sintéticos aqui, vou mostrar um pouco mais deles lá para frente, ou eu posso aplicar, né, um outro processo para a produção aqui de metil éter, tá? Esse gás de síntese, como eu falei, ele pode ser utilizado para várias coisas, né? Produção de hidrogênio para refino de petróleo, produção de bens de consumo, substituir o gás natural, pode ser usado na indústria química, na indústria de fertilizantes, por exemplo, aqui, né, na produção de nitrogênio amoniacal, transporte de combustíveis e para geração de energia e vapor, tá? Dessa figurinha que eu estou mostrando, é exatamente aquele processo que eu falei de reforma, né, do gás de síntese. Ou seja, você tem uma fonte de biomassa que vai aplicar um processo de baixa temperatura, aqui de produção de gás de síntese, de 800 a 1000 graus Celsius, né? E quando se aplica isso, a gente tem a produção desses produtos aqui, monóxido de carbono, hidrogênio, metano, etc, etc, que eu posso aplicar uma reforma, né, aqui térmica para a produção do biosyngas, tá? E esse biosyngas, ele é uma mistura já, digamos assim, mais pura, né? Contém basicamente monóxido de carbono e hidrogênio. Ou eu posso aplicar diretamente quando eu uso uma temperatura elevada, de 1200 a 1400 graus Celsius, né? Também conhecido como gaseificação catalítica. Tá? Então, ou eu já parto direto para cá, ou eu vou a temperaturas mais menores temperaturas, mais amenas aqui, mas ainda temperaturas elevadas, e depois eu posso vir a aplicar, né, a reforma térmica desse produto formado aqui. Tá? E aqui, desse gás de síntese a baixa temperatura, são essas aqui os principais reaproveitamentos, tá? Produção de SNG, que é Synthetic Natural Gas, e a geração de eletricidade. E quando eu produzo o biosyngas, são essas as possibilidades aqui, tá? Produção de metanol, amônia, hidrogênio, indústria química, eletricidade, etc. E aqui é uma vista de um tipo de reator de gaseificação. A introdução é do tipo vertical, como vocês estão vendo. O controle aqui da quantidade de oxigênio e vapor. E aí a unidade de gaseificação, todas as etapas de retirada do biocarvão, por exemplo, né, aqui formado. A utilização aqui de ciclones para isso. E o processo de tratamento aqui do dos gases, né, para finalmente eu ter um syngas aqui mais limpo, constituído de hidrogênio, CO2 e metano. E uma vez mais, né, eu posso também aplicar um outro processo aqui para a produção de biosyngas, né, retirando essas outras partes aqui e trabalhando com esses dois principais produtos, CO e hidrogênio. Essas aqui são algumas possibilidades de reatores, tá? Que eu deixo para vocês. É apenas para mostrar que nessa indústria química, digamos assim, ou da engenharia química, se tem um conjunto de
possibilidades de reatores, de condições operacionais, e eu, de fato, não me sinto nem muito à vontade de discutir sobre cada uma delas, porque é realmente muito distante da minha área de formação. Isso é mais característico, né, essa discussão aprofundada das formações mais em engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, né, do que propriamente a formação em engenharia ambiental. Tá bom? Então, todas essas coisas de reatores e tal, para esses processos de termoquímicos, né, a gente está dando rápidas pinceladas, mas não tenho a mínima pretensão de substituir uma aula mais específica dentro desses cursos, tá? Apenas para demonstrar as várias possibilidades. Ou seja, no final das contas, a gente está mostrando formas de reaproveitamento dessa biomassa, né, para além dos processos bioquímicos, né, que são aqueles que a gente vai ter um pouco mais de detalhes nas abordagens, tá bom? E aqui é uma foto de uma planta de gaseificação construída em escala plena na Holanda. Então, esse gás de síntese, como eu falei, ele pode ser aplicado, por exemplo, em uma caldeira para geração de energia e vapor. Ele pode ser utilizado para a produção de energia em motores aqui de turbina a gás ou em motores aqui de combustão interna, tá, do tipo CHP, que a gente até já comentou um pouquinho, e também pode ser ah, tratado, né, digamos assim, para a produção de células combustíveis, tá? A gente pode ter o reaproveitamento do hidrogênio para a produção de amônia, NH3, como falamos, para a produção de produtos químicos, também a produção de células combustíveis, ou ser utilizado diretamente para ser aplicado como combustível de transporte. A gente tem a possibilidade de produção de metanol, tá? E a partir do metanol, a produção desses vários compostos aqui, tá? Formaldeído, acetato de metilo, olefinas, né? Produção de ácido acético e esses outros produtos, ou a aplicação, né, de um processo Fischer-Tropsch para a produção de cera, gasolina, gasóleo e nafta, e também a produção de gás natural sintético. Então, como vocês estão vendo, são várias possibilidades aí, que é realmente o coração aí da engenharia química, né? Trabalhar um pouco mais em detalhes sobre essas diferentes rotas de transformação. E, por fim, a gente tem a possibilidade da transformação bioquímica, ou a partir de um processo de fermentação alcoólica, tá? Para a produção de etanol, ou a partir de um processo de fermentação anaeróbia para a produção de biogás. Beleza? Dentro dessa fermentação anaeróbia, a depender do meu objetivo, eu posso aplicar a digestão anaeróbia para a formação de um biogás rico em metano, ou posso tentar aplicar a digestão anaeróbia para a produção de um biogás rico em hidrogênio, por exemplo. E essa transformação, ela pode requerer ou não um processo de pré-tratamento. Tudo vai depender do tipo de composição dessa biomassa, tá? Como eu falei, a depender do teor de lignina, a depender do grau de cristalinidade da estrutura da biomassa, pode requerer ali pré-tratamentos físicos, como a simples moagem, pode requerer um tratamento, como eu falei, termoquímico, tá? Para abrir, digamos assim, as fibras do material e facilitar ali a atuação das enzimas envolvidas nas transformações bioquímicas, tá? Entre outras, pré-tratamentos ácidos, básicos. Então, são várias as possibilidades de pré-tratamento,
tá bom? Dentro da digestão anaeróbia, a gente tem diferentes possibilidades aqui de reatores, né? Ou de processos. A gente tem uma digestão anaeróbia que chamamos úmida ou seca. Quem vai diferenciar essas duas aqui vai ser, obviamente, o teor de umidade. Para baixos teores de umidade, a gente tem o que chamamos de digestão seca. Para teores de umidade mais elevados, temos o que chamamos de digestão úmida. Nós temos também variações em relação ao tipo de alimentação, digestões anaeróbias descontínuas, semicontínua e contínua. Essa descontínua também chamada de batelada, né? Você carrega o reator anaeróbio e deixa ele ali sob mistura durante um determinado tempo e depois descarrega o digestor. Nós temos uma alimentação semicontínua, ou seja, durante um tempo pré-definido você vai alimentando ali mais espaçadamente o reator e a gente tem um tipo de alimentação contínua, né? Ou seja, sempre há a entrada de substrato, tá bom? E nós temos também variações em relação ao número de fases e temperatura do processo. A temperatura do processo são aplicados aí processos mesofílicos e termofílicos. Em ambos os casos, existe a possibilidade do atingimento dessa temperatura ali operacional do reator a partir, né, de aquecimento. Ou seja, quando a gente trabalha no processo termofílico, necessariamente vai haver esse processo de aquecimento do fluido, ali que vai percorrer as paredes ali do reator, aquecendo internamente o mesmo, esse fluido aquecido. E no caso do processo mesofílico, a depender da temperatura externa, a gente pode ou não ter esse aquecimento. Países de clima frio temos esse aquecimento, mas esse aquecimento para a faixa mesofílica, ali de 30 a 37 graus Celsius, e no caso da termofílica, de 55 a 65 graus Celsius. Normalmente são as temperaturas aplicadas nos processos. E também podemos variar, né, em relação ao número de fases do processo, como processo de uma fase e duas fases, tá? Uma fase quando você tem todos os processos da digestão anaeróbia acontecendo em um único reator, e duas fases quando a gente separa o primeiro reator como um reator chamado de acidogênico, ou seja, não é que só haja a etapa da acidogênese, mas junta-se a etapa da hidrólise, acidogênese e mesmo a acetogênese, e numa segunda etapa você tem já uma operação com foco na metanogênese, muito embora, uma vez mais, possa vir a ter também um processo de acetogênese ali um pouquinho também e subsequente conversão em metano, tá? Mas a gente consegue separar nesses dois estágios. Um com foco na produção dos substratos precursores da metanogênese, consequentemente pHs, tempos de detenção hidráulicas podem ser menores, né, porque esses micro-organismos possuem um crescimento mais rápido do que das arqueias metanogênicas, e o segundo reator focado, né, ali na etapa da metanogênese. Obviamente que tem prós e contras em relação a essas duas abordagens. As vantagens é que você tem normalmente maior controle sobre o processo, né? Porque você otimiza os dois processos separadamente, e obviamente com a desvantagem é exatamente a maior custo de implantação, porque se terá dois reatores, tá? Então, no final das contas, essa digestão anaeróbia, a gente tem a entrada dos substratos aqui, da biomassa, a possibilidade de entrada de energia, até porque em muitos digestores há essa, como eu falei, esse aquecimento ali do sistema de reação e a entrada de água, né? E aqui, como produto dessa digestão anaeróbia, a gente tem a geração
a formação de biogás, e esse biogás ele pode ser transformado e se produzir calor, o qual é utilizado aqui para o aquecimento do digestor, tá? E o que não é transformado em calor é transformado em eletricidade, que pode ser utilizado, né, para digamos assim, para o próprio uso dentro da planta de tratamento e o excedente de comercialização. Como produto dessa digestão, né, para além da fase gasosa, a gente tem a produção de um digestato. Esse digestato é uma mistura ali semissólida, que tem nessa mistura a fração digerida, portanto estabilizada. A gente tem uma fração não digerida, portanto não estabilizada. E a gente tem também, nesse digestato, a presença de ácidos ali orgânicos, né, formados nessa digestão anaeróbica que não foram transformados em biogás. E temos também a presença de nutrientes advindos ali do processo de digestão anaeróbia que não foram, digamos assim, transformados, tá? Por exemplo, né, na hidrólise das proteínas, a gente forma ali muita amônia. E essa amônia, como a gente viu, requer um processo aeróbio, normalmente ali para ser transformada em nitrito e em nitrato, né? E a gente não tem essas condições no digestor anaeróbio. A gente tem também, dentro desse digestato, a gente tem a fração líquida do digestato, que é exatamente o que muitas vezes a gente pode pensar num sistema de fertirrigação ou num sistema de tratamento dessa fração líquida do digestato para, por exemplo, processos de nitrificação, desnitrificação ou, né, outras possibilidades de reaproveitamento dessa fração líquida do digestato no âmbito da biorefinaria. E a fração sólida, né, pode passar por um processo de estabilização eventual e reaproveitamento desse material, por exemplo, no campo. Aqui do lado direito a gente observa, né, uma usina de digestão anaeróbia. Esses aqui são possibilidades dos digestores anaeróbios nessa forma ovalada. A gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre essas diferentes formas de reatores anaeróbios, né, ovalada, cilíndrica, tá? Então, vamos dar essas informações no devido tempo. E, obviamente, nos seminários, tenho certeza que as equipes trarão informações complementares às que eu estou dando nessa aula de hoje, tá? Então, a digestão anaeróbia, obviamente, que requer um conjunto de procedimentos, de logística para um perfeito funcionamento da planta, né? Ou seja, aspectos como chegada do substrato ali em frequência, em quantidade adequada ali para a produção de uma determinada quantidade de energia para ser utilizado, por exemplo, nesses sistemas de aquecimento, etc., né? Temos que ter um sistema de coleta desse biogás e de tratamento do biogás e, eventualmente, o reaproveitamento do biogás. Sistemas de gerenciamento do digestato, fração sólida, líquida, etc., tá? E também, como eu falei, sistemas de reaproveitamento do biogás formado. Isso aqui é apenas um resumo, né? Digamos assim, de todas essas etapas, a chegada dos substratos para o digestor anaeróbio. E uma vez mais, se vai ser mesofílico, termofílico, de um ou dois estágios, digestão seca, úmida, isso são as variantes, tá? E a gente tem aqui como produto dessa digestão o biogás. E esse biogás pode ser reaproveitado, né, para geração de calor e energia. E esse calor, essa energia pode ser utilizada, né, no aquecimento
e a conversão em energia elétrica pode ser utilizada na própria planta e o excedente injetado na rede de energia elétrica. E o material digerido, né, ser utilizado como adubo, tá? Beleza. E para dar continuidade, a gente vai tecer um pouco mais de comentários, apresentar algumas informações adicionais sobre o que entendemos, né, de biogás e de biometano. Então, a gente viu que esse biogás ele pode ser produzido a partir de várias fontes de biomassa. A gente viu que esse biogás ele pode ser produzido a partir de esgotos sanitários, águas residuárias industriais. Ele pode ser produzido a partir de culturas energéticas, por exemplo. Ele pode ser produzido a partir dos resíduos sólidos urbanos ou da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Ele pode ser produzido a partir de vários resíduos da nossa agroindústria, né, de vários resíduos, por exemplo, industriais, e também pode ser produzido, né, a partir de uma coisa mais específica ou da pecuária, né, ou da agricultura. E essa agricultura, eu posso formar o biogás a partir de determinados resíduos ali, por exemplo, esterco bovino, suíno, né, dentro aqui da pecuária. Eu posso produzir dentro da agricultura, produzir uma determinada cultura energética, ou muitas vezes produzir biogás a partir dos rejeitos dessa, dessa agricultura. Por exemplo, eu posso utilizar a digestão anaeróbica, como a gente viu, em várias etapas ali da indústria da cana-de-açúcar, né? Então, as fontes de biomassa para a produção de biogás são muitas aqui, né, que a gente apresentou, a utilização de silagem, né, a utilização, a produção de biogás a partir da pecuária, bovina, suína, caprina, etc. A utilização aqui, né, na agroindústria, né, na cana-de-açúcar, etc., os resíduos sólidos urbanos e também a partir de resíduos líquidos, como os esgotos sanitários e esgotos industriais. Então, o biogás, ele é uma mistura, como eu falei, gasosa, que tem como principal produto o metano. Para esgoto sanitário, essa composição do biogás, essa fração do metano no biogás, ela é da ordem de 50% a 70%. Se a gente vai, por exemplo, para um biogás de um aterro sanitário, a gente já tem uma diminuição do teor de metano no biogás. Já temos aí uma maior presença, por exemplo, de CO2. Né? Então, ao passo que para o esgoto, o biogás de um reator tratando esgoto sanitário, o teor de CO2 varia de 20% a 30%, mais ou menos. A gente tem já para um biogás de um aterro sanitário, CO2 da ordem de 40%, né? Muitas vezes até superior a isso. Tá? E tudo depende do tipo de substrato ali presente. Por exemplo, como nos resíduos sólidos urbanos, né, a gente tem já uma presença maior ali de resíduos, né, ou de proteínas, ou muitas vezes que vão ali gerar H2S, né, ou muitas vezes a presença de sulfato que vai passar por um processo de redução de sulfato. A gente tem a presença do CO2, né, como produto dessa redução de sulfato, né? Então eu tenho ali H2S e CO2. Portanto, se eu comparo o biogás de um aterro sanitário com de um reator WASB tratando esgoto sanitário, o teor de CO2 é maior por causa disso, porque o processo de redução de sulfato vai ser muito maior e como produto ali da redução de sulfato,
eu vou ter CO2 e H2S, tá? Portanto, essas concentrações desses gases, né, no biogás vai depender muito do tipo de resíduo que eu estou avaliando. Se é um resíduo agroindustrial, eu posso ter certamente uma composição de biogás com baixo teor de metano, a depender do tipo de resíduo, tá? Então, o biogás, a gente tem como valores médios, pegando todos esses cenários aí, né? Uma presença de 55 a 65% de metano, de 35 a 45% de CO2 e aqui traços de outros gases aqui, como hidrogênio, nitrogênio, H2S. Temos aqui uma ampla faixa, né? E isso vai depender muito, como eu falei, do tipo de resíduo, né? Se é um resíduo, por exemplo, um esgoto advindo, por exemplo, da drenagem ácida de Minas, AMD, né? De Acid Mine Drainage, que tem muito sulfato, obviamente que a quantidade de H2S no biogás vai ser muito maior. Se eu tenho um aterro sanitário, a quantidade de H2S no biogás vai ser muito maior, tá? Se eu tenho um resíduo, por exemplo, da polpa e papel, que tem ali uma presença de sulfato maior, a quantidade de H2S no biogás vai ser maior. E assim sucessivamente, tá? Idem para o nitrogênio amoniacal, ou seja, se eu tenho um resíduo que tem muita proteína, certamente a quantidade de amônia no biogás vai ser maior do que, por exemplo, a encontrada no biogás de um reator tratando esgoto sanitário. E eu tenho também, nesse biogás, presença de umidade, né, de vapor, né, junto ali à minha molécula, digamos assim, né, as moléculas gasosas, né, digamos assim. Tá? Então, o meu biogás é uma mistura de gases, né, grandemente composto de metano, mas também com a presença de CO2, de água e de outros constituintes. Quando a gente vai falar de biometano, a gente já está tratando de um biogás que sofreu um processo de tratamento e que, obviamente, se eliminou uma parte desses outros constituintes ali do biogás. Ou seja, eu já vou estar trabalhando com uma fração gasosa que tem o metano como a grande parte dessa fração gasosa. A gente já está trabalhando com teores de metano da ordem de 90% a 95% e teores de CO2 da ordem de 4%, e aqui outros constituintes que passaram por um processo de tratamento, e aí a gente vai ter um seminário específico, né, sobre tratamento de biogás, e que obviamente que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, né? Mas rápidas informações, se eu quero remover particulados, eu aplico ali um processo de filtração. Se eu quero remover o H2S, eu aplico um processo de dessulfurização. Aí, cada um desses processos tem várias possibilidades. Se eu quero remover o CO2, eu posso aplicar um processo, por exemplo, de PSA, que é Pressure Swing Adsorption, tá? Que é o mais utilizado, mas existem outros aí, lavagens com solventes, né? Orgânicos, enfim, várias possibilidades. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês, né, os vários compostos presentes aqui e a teor deles no biogás, né, aqui de outra referência, tá? Então, 55 a 70% de metano, CO2 de 25 a 40%, e aqui as outras coisas. Os teores de metano no gás natural, por exemplo, né, você vê que já é 91%. De metano, etano 5,1%, propano 1,8% e as outras coisas, né? E o gás de síntese, a gente observa aqui já menores proporções aqui de metano, um pouco maior a proporção de CO2,
de hidrogênio e outras coisas aqui que a gente já mencionou anteriormente, monóxido de carbono, né, etc. Então, a depender se a gente está tratando de biogás, de biometano, e esse biometano ele tem que atingir os níveis de qualidade, por exemplo, do gás natural, quando a gente quer aplicar, né, esse biometano como um gás natural renovável, né? Então, injetar na rede de gás natural, como se realiza, por exemplo, em Fortaleza, na GNR. E eu vou apresentar um pouco desses números mais para frente. Isso aqui é um estudo, né, também sobre as diferentes possibilidades de reaproveitamento desse biogás e biometano. Eu já dei alguns números na aula passada, mas aqui trazendo outros países, né, para a gente ter uma apreensão melhor. Então, na Alemanha, a maior parte está se reaproveitando esse biogás e biometano para geração de eletricidade e seguido de geração de calor, tá? Apenas 1,1% para reaproveitamento veicular e 8% queimando, né, na forma de um flare, tá? Ou seja, transformando esse metano em CO2 e jogando para a atmosfera. Ou seja, a gente não está reaproveitando nada do biogás, mas está minimizando, né, o potencial poluidor quando lançando na atmosfera. Reino Unido, a maior parte para a geração de eletricidade, um pouquinho aqui para geração de calor. Suíça, 60% para a geração de eletricidade, 40% para outros aqui, incluindo a injeção na rede, uso industrial. E as outras coisas aqui que vocês podem dar uma olhadinha um pouco mais de detalhe, né? Por exemplo, a Suécia chamaria a atenção, pouco aproveitamento na geração de energia elétrica, 24% na geração de calor, mas uma boa parte, né, 57% do biogás biometano utilizado no fornecimento veicular. Então, vários ônibus lá, por exemplo, na Suécia, funcionam à base de biometano, tá? Então, é bem diferente o comportamento, como vocês podem ver, em relação à distribuição nos países, nesse caso aqui, né, da Europa, tá bom? E a forma que a gente vai reaproveitar, né, esse biogás vai nortear o tipo de tratamento a ser dado para ele. Ou seja, se a gente vai queimar, por exemplo, o biogás, né, basicamente se elimina o H2S para aumentar a vida útil ali dos queimadores. Se vai se utilizar, por exemplo, no motor CHP, aí se tem ali algumas etapas, por exemplo, de retirada de umidade, retirada de H2S, tá? E aí para a colocação no motor de CHP. A gente viu, né, que no motor de CHP é um motor que a gente gera calor e eletricidade simultaneamente, tá? Se a gente vai aplicar numa microturbina, ah, tem um determinado processo de eliminação dos constituintes ali presentes no biogás. E assim sucessivamente. Ou seja, se a gente vai transformar o biogás em biometano, a gente tem que retirar também o CO2, né? Já visto que o CO2 ele contabiliza ali com uma importante fração desse biogás, né? E para que atinjamos uma concentração de metano superior a 90%, para o mesmo poder ser utilizado, né, como biometano, tá? E também a possibilidade de reforma desse biometano para a produção de hidrogênio. E aí o mesmo ser utilizado em células a combustível, né, entre outras coisas que a gente já discutiu anteriormente. Isso aqui é uma vista da GNR lá junto ao aterro sanitário metropolitano oeste de Caucaia, o ASMOC, aqui em Fortaleza, que tem um projeto específico de captura do biogás do aterro e transformação em biometano e fornecimento desse biometano para a Cegás,
que faz a comercialização para indústrias, postos de combustíveis, etc, etc, tá? Isso aqui é uma vista lá da GNR, tá? E os processos envolvidos nessa purificação do biogás coletado no aterro. O tanque de dessulfurização e os outros processos aqui envolvidos na purificação do biogás. E depois, como eu falei, fornecimento na rede. Isso aqui é a sala de controle operacional na GNR, nessa indústria. E a Cegás, ela tem para a construção da indústria, foi feita uma parceria público-privada e a Cegás tem um contrato com essa empresa, né, que fez todo o investimento de captura do biogás e de produção de biometano. Tem um contrato lá com a Cegás de um número X de anos, né, que a Cegás se compromete de comprar todo o biometano produzido, tá? Essa empresa, eu acho que foi uma parceria entre uma perna do grupo Marquise, que é quem opera o aterro, por exemplo, né? Que é a Ecofor, então se criou uma outra empresa do grupo Marquise, que junto com a Ecometano, salvo engano, construíram, né, essa usina de produção de biometano, tá? Do biometano produzido, né, cerca de 35,4% destinado ao consumo, né, veicular, 61,5% para uso industrial, a partir de 129 indústrias, o uso veicular em vários postos, né, de combustíveis e uma pequena fração para uso comercial e residencial. Beleza? E aí, nesses sistemas, né, que a gente pode utilizar de digestão anaeróbia, nesses biodigestores, a gente tem as várias possibilidades de substrato, como eu falei. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês o funcionamento de um desses biodigestores, que teremos também um pouco mais de informações mais para frente. Mas esses biodigestores que variam em relação à forma, em relação à existência ou não de unidade de aquecimento, que variam também em relação à forma de mistura. Temos misturadores como esse aqui que vocês estão vendo, paletas, né? Como vocês estão vendo. Em muitas situações, há a previsão de recirculação desse biogás para ajudar também na mistura. E outras formas aqui de captura do biogás, né? De alimentação, certo? Então, várias possibilidades aqui sobre a construção desses biodigestores. Também em relação ao material do biodigestor, né? Temos a possibilidade da utilização de concreto, temos a possibilidade de utilização de aço carbono, temos a possibilidade de utilização de aço inoxidável, até mesmo pequenos biodigestores em PRFV. Então, de fato, uma enormidade de possibilidades de materiais de construção. A produção do biogás, como eu falei, e aí a depender da forma de reaproveitamento, a gente pode ter um tratamento mais simplificado para a utilização em um motor do tipo CHP, ou um tratamento um pouco maior se a gente vai utilizar, por exemplo, em uma microturbina, né? Por exemplo, remoção de siloxano, etc., que pode comprometer grandemente aí o funcionamento dessas microturbinas, tá? Ou uma limpeza um pouco mais avançada, especialmente para a remoção além desses outros, do CO2, para a produção do biometano. E esse biometano, como eu falei, pode ser comprimido para fornecimento na rede de gás natural, tá? Ou pode ser armazenado, né? E essa rede de gás natural ser conduzida para postos de combustíveis, para uso veicular, por exemplo, né? Ou para indústrias,
comércios, casas, etc. E ou armazenamento, né? Condensação, armazenamento e aí venda, né, como, digamos assim, uma distribuição mais a granel, tá? Beleza? E no caso da utilização em motores, etc, etc, a gente já viu que podemos gerar calor e eletricidade, né, como produtos finais. Isso aqui é mais outra vista, né, do digestor, substrato sendo transformado, o biogás sendo formado, o qual pode ser aplicado direto em um motor CHP para geração de energia térmica e elétrica, ou o armazenamento, o tratamento para transformação em biometano e as várias possibilidades aqui de reaproveitamento. Isso aqui é uma vista de vários veículos que já funcionam à base de biogás, né, de biometano, tá? E aqui a gente mostra as eficiências de conversão e aqui a capacidade dos dispositivos aqui de geração de energia elétrica, por exemplo, né? Então aqui a gente tem uma microturbina e a gente tem os motores a diesel, os motores do tipo, né, Otto, aí vai várias coisas ligadas à parte de motores, né, que também foge ao presente escopo da disciplina, mas deixo aqui para vocês darem uma olhada e vamos ter oportunidades de discutirmos um pouquinho sobre algumas dessas coisas durante a nossa disciplina, tá? E aqui nós temos, né, 1 kW, 10, 100, 1 megawatt, 10 megawatts, e assim vai até 1 gigawatt. E aqui nós temos as eficiências elétricas. Então, por exemplo, a gente viu que o motor do tipo CHP, ele tem mais ou menos, né, ali uma eficiência entre 30% e 40%, né, que está mais ou menos aqui, tá? Certo? E aí as outras possibilidades aí de aproveitamento, assim como as várias eficiências de conversão, tá bom? Então, como vocês viram, até no videozinho, acho que é essa foto aqui. A gente tem o sistema, né, de tratamento ali, anaeróbio, ou muitas vezes de gestão do lodo. Tem a captura, um tratamento mínimo ali de remoção de H2S, por exemplo, e depois o envio para um motor do tipo CHP, como esse que vocês estão vendo. Bom, então, quais são as principais possibilidades de ganho de receitas, né, com o biogás ou biometano, tá? Então, a gente tem no tocante à geração de eletricidade, venda em leilões, venda no Mercado Livre, autoprodução e a geração distribuída. São as várias possibilidades. E a questão também dos créditos de carbono, né, e tal, que eu acho que a gente deveria pontuar. No caso do biometano, né, tem a injeção na malha de gás natural, compressão e venda, mas a granel, né, venda como gás natural veicular e uso como gás natural veicular em frota própria, certo? Essa temática dentro do Brasil, ela passou por um conjunto de aperfeiçoamentos. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente teve em relação a essa temática no Brasil foi um decreto de 2012 do Estado de São Paulo, do Programa Paulista de Biogás, que ele estabeleceu um percentual de biometano ao gás canalizado no estado, né? Gás natural não renovável, digamos assim. Depois veio essa lei 6361, dentro da política estadual de gás natural renovável do Rio de Janeiro, em dezembro de 2012 também. Em janeiro de 2015, a ANP ela lançou essa resolução ANP número 8, que especificava, né, a qualidade do biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos agro-silvopastoris e comerciais, né? Observem que aqui não se previa
a possibilidade de reaproveitamento ou geração de biometano, produção de biometano a partir de gás de aterro sanitário. Então, isso, de uma certa forma, gerou uma insegurança jurídica, né, digamos assim. E aí, mais na frente, em 2017, a ANP lançou a resolução ANP 685, que trazia uma especificação do biometano oriundo de aterro e também de estações de tratamento de esgoto, certo? E a última coisa que a gente teve nessa temática, né, foi a permissão de injeção de biometano na usina GNR Fortaleza, na rede de gás natural da Cegás. Isso foi em 2018, foi quando a usina lá, né, de purificação do biogás de aterro, lá do ASMOC, foi construída. E anteriormente a isso, né, teve em 2017 um despacho também da ANP, número 10.094, permitindo a comercialização do biometano da usina GNR Dois Arcos, né, São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso aqui são as principais legislações, né, todo o arcabouço jurídico nessa temática. Como a gente está em relação à distribuição da produção de biogás no Brasil, né, em função do tipo de origem ou de substrato. Cerca de 72% do biogás que está sendo produzido e, de fato, reaproveitado é a partir de aterro sanitário. 14% a partir, né, da indústria de alimentos e bebida, cerca de 7% da suinocultura, cerca de 5% a partir de lodo de esgoto, cerca de 1% do setor sucro-alcooeiro, mas se a gente entender, né, isso aqui de biogás, né, que a gente viu que esse biogás ele está sendo gerado lá no reaproveitamento da vinhaça. A gente mostrou a importância desse setor sucro-alcooeiro para a geração de energia na matriz energética do Brasil, né? Certo? Sobre o uso de biogás na Alemanha, a gente traz esse dado que está em torno de 479 terawatt-hora ano, que representa cerca de 10% da oferta de energia primária da atualidade. Como essa energia ela está sendo distribuída, né, ou gerada, digamos assim, né, a gente tem que cerca de 25,9% a partir de biocombustíveis sólidos, 1,1% a partir de biocombustíveis líquidos, 58,2% a partir né, do biogás gerado na agricultura / indústria e 2,8% de biogás a partir de estação de tratamento de esgoto e 1% de aterro sanitário e 11% do biogás gerado a partir do reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos. Ou seja, quando o destino desses resíduos sólidos urbanos é uma usina de digestão anaeróbia e não a partir do biogás gerado da coleta desse biogás gerado no aterro sanitário. Tá? Então, é mais ou menos desta forma que há a distribuição. Os principais substratos aqui, a gente tem a madeira, no caso da Alemanha. A gente tem a utilização de culturas energéticas, ou seja, aqueles substratos, aquelas culturas que são produzidas na agricultura com o fim não de produção de alimento, mas produção de energia a partir, né, de biogás, por exemplo. Subprodutos da agricultura, os excrementos, né, aí animais, grandemente, esterco bovino, suíno, caprino, né, que são reaproveitados.
resíduos da indústria, resíduos domésticos e também esgoto, biogás a partir de esgoto, né, tratamento de esgoto e de aterro. Tá? Por fim, para a gente finalizar essa parte, eu trago uma perspectiva para usos, né, não energéticos da biomassa digerida anaerobiamente, que é exatamente aquela conversa da digestão anaeróbia sem metano. Ou seja, ao invés da gente focar na, na, nas rotas de transformação dessa biomassa em biogás, né, rico em metano, hidrogênio, e que pode passar por um processo de transformação e reaproveitamento, é a gente intervir para a produção, por exemplo, de ácidos carboxílicos que têm um elevado apelo para reaproveitamento na indústria, especialmente os ácidos carboxílicos de cadeia média e de cadeia longa, tá? Como o ácido capróico, tá? Então, a ideia é da gente trabalhar com um determinado processo para, por exemplo, a produção, né, ou passar muitas vezes por um processo de alongamento de cadeia carboxílica. E existem várias pesquisas para isso, que trabalham com estudos de condições operacionais, de reatores, etc., etc., para a transformação dos ácidos, muitas vezes, de cadeia mais curta, como acetato, como propionato, butirato, a gente tem um processo de alongamento de cadeia carboxílica. Então, eu falei para vocês que no processo, vamos imaginar, de transformação dos lipídios, né, a partir de um processo de beta-oxidação, em que esses carbonos são removidos aos pares, né? Então, o C15 é transformado em C13, em C11, o C14 em C12 e assim vai. No processo de beta-oxidação reversa, há um processo de incorporação de carbono ali também aos pares. Então, a gente tem ali o alongamento da cadeia carboxílica. A ideia é de se trabalhar, né, com o aumento dessa cadeia carboxílica para a produção, por exemplo, de produtos com carbonos, né, com 6, com 8, com 10 carbonos. Tá? Essa é a ideia por trás desse processo de digestão anaeróbia sem metano. Tá bom? Um outro produto que vem sendo buscado nessa digestão anaeróbia sem metano é um álcool chamado 1,3-propanediol. Esse álcool ele também tem um elevado apelo na indústria e o valor agregado, ou seja, a quantidade de dólar ou de euro, de real por cada tonelada de produto produzido é muito maior. Então, a gente tem, né, se a gente comparar o valor agregado do biogás é muito baixo, por unidade, né, ali, digamos assim. O valor agregado do biometano já é maior. Se a gente vai mais para esses outros produtos aí, como ácido capróico, como 1,3-propanediol e outras coisas, né, o valor agregado é muito maior, tá? Obviamente que a gente tem ali um conjunto de dificuldades tecnológicas, de controle de processo, né, termodinâmicos, né, enfim, que temos que avançar, conhecer mais, né, para que a gente consiga de fato produzir esses produtos nas taxas que gostaríamos. A própria digestão anaeróbica, ela tem, tem aí ao longo dos anos, né, um conjunto de tendências. Então, se a gente compara essas tendências ao longo aí desde por exemplo, do surgimento do reator WASB, a gente observa muito isso, né? Ou seja, do surgimento do reator WASB, a gente começou a testar os limites de utilização do reator WASB, aí para
primeiro para esgoto sanitário, esgoto industrial, alguns esgotos ali com características mais recalcitrantes, né? Estabelecendo relações de toxicidade. Então, a partir daí, aprimoramento da própria tecnologia anaeróbia, depois o surgimento de outros reatores de alta taxa, como EGSB e C, né? Então, todas essas tendências, depois sempre focando no metano, focando no metano, focando no metano. Depois houve uma migração, digamos assim, para a produção de hidrogênio. E aí, várias pesquisas tentaram focar na produção de hidrogênio. Ali ainda na digestão anaeróbia mais tradicional, com controle de processo, temperatura, pH, tempo de detenção hidráulica, etc, etc. E aí começou-se a perceber que as produções reais obtidas em hidrogênio, por exemplo, eram muito aquém da teórica, né, ou da desejada. Isso exatamente por causa dessas várias limitações aí, né, termodinâmicas, etc., de processo. E aí ainda se investiga, mas em menores proporções, tá? A coisa do hidrogênio para, por exemplo, esgoto. A gente teve depois disso uma migração também, ou uma tendência de aumento das pesquisas para a produção de hidrogênio em células combustíveis microbianas, que utilizam processos anaeróbios, né? Só que ao invés de um bioreator tradicional, a gente usava uma célula eletroquímica, né? Ali para a produção desse hidrogênio, ou seja, os micro-organismos ali que degradavam a matéria orgânica, produziam hidrogênio, e esse hidrogênio ele era capturado ali em uma célula eletroquímica e com isso se conseguia gerar eletricidade. E a gente ainda tem muito problema de escala, sabe? Em relação a isso, não temos grandes escalas, né? A própria apresentação da Fernanda mostra muito isso, que houve muitos avanços, mas ainda estamos necessitando de um projeto maior, realmente uma avaliação mais a médio e longo prazo da vida útil dessas células eletroquímicas, né? De fato, demonstrando que essa via é mais interessante, por exemplo, do que a via anaeróbia tradicional. E todo um processo também, né, de lá para cá, de modelagem da digestão anaeróbia, os modelos de digestão anaeróbia que surgiram após ali se conhecer um pouco mais da parte aeróbia de lodo ativado, por exemplo, né, a, a, os modelos da IWA, né, de International Water Association, tá? Então, e aí a tendência de uns 5, 10 anos para cá tem sido muito também a busca da digestão anaeróbia sem metano, né? E tem vários pesquisadores que vêm contribuindo nessa área, mas também os resultados são animadores para alguns substratos, algumas condições, para outras nem tanto. Mas assim, o que eu quero dizer é que para esgoto não vem se tendo grandes aplicações em maiores escalas ainda, né, para isso, mas para a parte de resíduos sólidos, né, aí já algumas empresas já conseguem a produção desses tipos de substratos, né, assim, com características comerciais maiores, tá? Inclusive tem algumas empresas holandesas, né, uma chamada de Chaincraft, eu vou passar informações para vocês depois, que a gente já tem um sistema em uma escala já de demonstração, em escala plena, produzindo aí um conjunto de produtos, né, derivados da digestão anaeróbia, que não esses gases aí como o metano, como o hidrogênio.
etc, etc. Né? E também outras coisas, né, de gestão anaeróbia aplicada aí para culturas energéticas, gestão anaeróbia aplicada para resíduos orgânicos e também agroindustriais, né? Então, é mais ou menos um resumão dos meus vários anos aí de gestão anaeróbia dessas tendências de pesquisa e também os, os avanços na questão dos processos industriais, né, que são muitos, né? Ou seja, se a gente pega, por exemplo, a Pax, se a gente pega, por exemplo, a Biotan, né, Veolia, a gente observa um conjunto de sistemas de tratamento aplicados, né, para efluentes industriais, ricos em sulfato, ricos em metais, tá? Sistemas específicos para efluentes, por exemplo, que têm maior quantidade de gordura, de óleo, de sangue, que pode causar problemas de instabilidade da digestão anaeróbia. No âmbito de reatores, vem se trabalhando muito dos últimos anos com a aplicação de sistemas de membranas, né, dentro da área da digestão anaeróbia e em ambientes extremos também aí, de sal, por exemplo, de pH, enfim, várias coisas acontecendo, tá? Que eu trouxe algumas delas para cá. Ok? Então é isso, mais ou menos, esse processo de alongamento de cadeia, que por enquanto, né, é o que eu gostaria de trazer, certo? E se busca a formação de ácidos de cadeias maiores ou de ácidos com um apelo industrial maior, ou muitas vezes álcoois, né, também com um apelo industrial maior, como um 3-propanodiol.